Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica desta semana. Esperamos que você e toda a sua família estejam bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abra nossa mente para entendermos sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentar em nós a fé que nos deste, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outras vezes: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavras da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Senhor. Esse evangelho de hoje nos remete à festa que estamos participando agora, que é a festa de Pentecostes. Pentecostes é a presença do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo. Deus presente em nós no Espírito Santo. Mas como assim? Não é Deus, é Deus. Que nós vamos, na próxima semana, celebrar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus que no Antigo Testamento se apresentou à humanidade através do povo judeu, agora se apresenta presencialmente. É Deus vivo no meio de nós através do seu Filho Jesus, que não fala em nome de Deus, mas é o próprio Deus falando. No Antigo Testamento, os profetas falavam em nome de Deus. E eles diziam sempre: oráculo do Senhor, Deus me mandou falar. E falavam em nome de Deus. Com Jesus Cristo, é o próprio Deus falando, ensinando, mostrando como fazer e o que fazer. Mas, depois da ressurreição, nós vimos na semana passada, Jesus volta para junto do Pai. É a ascensão. Porém, não significa que agora Deus abandonou o mundo, como nós já refletimos. Deus continua presente. E qual que é essa presença de Deus? É isso que a gente viu agora no Evangelho. Vocês não ficarão sozinhos. Recebei o Espírito Santo. Espírito Santo é a presença de Deus no mundo de hoje. É Deus presente em nós. É Deus presente no mundo. E como é que isso acontece? Acontece por uma graça de Deus, por uma doação de Deus que quer permanecer presente no mundo e por meio de Jesus Cristo, que é Deus presente no mundo, quer perpetuar-se nas pessoas, por isso diz: recebei o Espírito Santo. E esse receber o Espírito Santo não é só para aqueles apóstolos, é para todos aqueles que creem, para todos aqueles que querem, para todos aqueles que aceitam. Então quer dizer que aqueles que não aceitam Deus não têm Deus presente em si? Tem,
mas não reconhece, não quer. Então é diferente. Agora, o que acontece com nós ou conosco que somos cristãos? Nós aceitamos a presença de Deus em nós. E por isso vivemos numa dinâmica diferente. Vivemos de uma forma diferente, porque seguimos os ensinamentos de Jesus. E é essa dinâmica que faz com que a presença do Espírito Santo em nós nos fortaleça. É esse reconhecimento, é essa aceitação que faz com que nos tornemos no mundo pessoas diferentes, cristãos, pessoas que acreditam em Jesus Cristo, que querem e se esforçam para seguir os ensinamentos de Jesus continuamente, na prestação de serviço aos irmãos, no amor às pessoas, no amor a Deus, na doação da sua vida para o bem da humanidade, para a implantação do reino de Deus. É essa dinâmica do cristianismo, é essa dinâmica da ressurreição, é essa presença de Deus, do Espírito Santo em nós, que faz com que a gente nunca desanime, sob hipótese alguma, apesar de pandemias, apesar de sofrimentos, apesar de tantas adversidades que a gente passa na vida. A gente nunca desanima. Por quê? Porque nós temos em nós essa presença viva de Deus, o Espírito Santo. E que realmente essa presença de Deus nos anime constantemente, nos dê força, que a gente perceba isso de fato e transforme isso em vida e nunca, jamais, sob hipótese alguma, a gente desanime desse compromisso que nós temos conosco mesmos, que nós temos com Deus, que nós temos principalmente com as pessoas e com a transformação deste mundo, para que o reino de Deus realmente aconteça para toda a humanidade e todo o mundo, para a gente refletir. Minha vida e ações refletem Jesus? Busco me abrir verdadeiramente para a condução pelo Espírito Santo? O que posso fazer nesta semana para aumentar minha idade com Deus? Pense. Com essa reflexão de hoje, com todo esse evangelho, falando sobre o Espírito Santo, eu te convido a se entregar ao Espírito Santo, se abrir para a sua ação. Como o Eugênio disse, ele está conosco, mas é necessário que nós possamos dar abertura para que ele haja em nós, para que os seus dons ajam, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, sobre nós, para que nos conduza, para que nos console, para que nos dê essa força para seguir a cada dia e sermos cristãos melhores pela sua ação. Então, eu te convido nesse momento a verdadeiramente se entregar à ação do Espírito Santo. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo
brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora, então, fazer a nossa oração final, pedir para que Deus nos ilumine sempre com a força do seu Espírito. Senhor, nosso Deus, Espírito inacessível, luz de toda luz, amor que está em todo amor, força e vida que alenta toda a criação. Derramai-vos hoje de novo sobre toda a criação e sobre todos os povos, para que, buscando-vos além dos diferentes nomes com que vos invocamos, possamos encontrar-vos e possamos encontrar-nos em vós, unidos no amor a tudo o que existe. Vós que viveis e fazeis pelos séculos dos séculos. Amém. Peçamos também que Deus nos abençoe, abençoe a todos nós, nossos familiares, parentes, amigos, e nos encha da sua força. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco em mais esta reflexão. Te peço aquele auxílio para a divulgação, para a evangelização. Clicar no botão gostei, ou então no compartilhar para enviar para mais pessoas, colegas, amigos, parentes, para que a palavra de Deus chegue a mais corações. Um grande abraço, uma ótima semana. Fique com Deus.